E se o homem mais frio e inalcançável do país de repente perdesse o controle, por sua esposa? Ele a manteve à distância, recusou cada toque, cada tentativa de aproximação. Mas na noite de núpcias, tudo mudou. O que aconteceu para ele quebrar suas próprias regras? Será que essa mulher despertou algo nele que ninguém jamais conseguiu? Curta se você ama histórias de romance intenso. Comente abaixo. Você já se apaixonou por alguém inacessível? Inscreva-se para não perder nenhum capítulo dessa história viciante. A igreja estava lotada. Fotógrafos, jornalistas, convidados milionários, tudo perfeitamente organizado. A cerimônia do casamento do bilionário Gabriel Ferraz com Eduarda Martins era o evento mais aguardado do ano. Mas ninguém sabia a verdade. Por trás das portas douradas da catedral luxuosa, onde os vitrais refletiam luzes coloridas sobre os arranjos de flores impecáveis, não havia amor. Gabriel estava ali por um contrato. Um acordo que lhe garantia mais poder, mais influência, mais segurança para seus negócios. E Eduarda? Ela estava ali porque não teve escolha. Seu coração batia forte no peito enquanto caminhava pelo corredor decorado com rosas brancas. Seu vestido fluía suavemente ao redor de seu corpo, moldando suas curvas com delicadeza, enquanto cada passo a levava para um destino que ela não queria. Seus olhos vagaram até o homem esperando no altar. Gabriel. Alto, imponente, um verdadeiro deus grego de carne e osso. Seu terno preto sob medida parecia esculpido em seu corpo atlético. O cabelo negro, ligeiramente bagunçado, dava um ar rebelde ao homem que sempre parecia inatingível. Mas era seu olhar que a fez estremecer. Olhos cinzentos, frios, sem nenhuma emoção. Ela sabia que ele não a queria ali. O contrato foi assinado. O acordo foi fechado. Mas, naquele instante, Eduarda sentiu que estava se casando com um homem feito de gelo. O padre começou a cerimônia. As palavras ecoavam pela igreja, mas pareciam distantes. Eduarda sentia o peso do olhar de todos sobre ela. Mas o único olhar que ela queria ver era o de Gabriel. E ele não olhava para ela. Ele estava imóvel. Sem emoção. Como se fosse apenas uma formalidade. Gabriel Ferraz, você aceita Eduarda Martins como sua legítima esposa? Um silêncio se instalou. Os convidados prenderam a respiração. Eduarda sentiu o coração parar. Por um momento, achou que ele fosse recusar. Que ele fosse simplesmente sair dali e acabar com tudo. Mas então, ele falou. Aceito. Sua voz era grave, profunda. Mas sem nenhum calor. Eduarda engoliu em seco. Aquela única palavra parecia uma sentença. Era o momento de selar a união. O padre olhou para Gabriel. Pode beijar a noiva. Outro silêncio pesado preencheu a igreja. Eduarda esperou. Seu coração batia acelerado. Mas Gabriel não se moveu. Os segundos passaram como uma eternidade. Os olhos frios dele perfuraram os dela. E então? Ele simplesmente virou o rosto. Não a beijou. A humilhação veio como uma onda. Eduarda sentiu o calor subir para suas bochechas. Os convidados murmuravam, os flashes das câmeras registravam o momento. Ela deveria sorrir. Fingir que estava tudo bem. Mas dentro dela, tudo estava quebrado. O voo até a mansão de Gabriel foi silencioso. O jatinho particular cortava o céu, mas dentro da cabine, o ar estava carregado. Eduarda queria gritar, exigir respostas. Mas ele não lhe dava espaço. Sentado em sua poltrona de couro, com um copo de uísque entre os dedos, Gabriel parecia completamente indiferente. Como se não tivesse acabado de rejeitá-la diante de todos. Como se não tivesse destruído qualquer esperança que ela pudesse ter de que aquilo fosse dar certo. Quando pousaram, a cena continuou exatamente a mesma. Nenhuma palavra. Nenhuma troca de olhares. Apenas silêncio. E quando chegaram à gigantesca mansão à beira-mar, Eduarda percebeu a verdade.
Ela não tinha casado com um homem. Ela tinha se tornado prisioneira de um estranho. Eduarda entrou no quarto principal e prendeu a respiração. Era deslumbrante. A cama enorme, os lençóis de cetim, a varanda com vista para o mar. Mas havia algo errado. Havia apenas um travesseiro. Gabriel não ficaria ali. E foi então que ela percebeu a extensão daquela farsa. Ela não era apenas uma esposa por contrato. Ela era uma esposa que ele jamais tocaria. O som dos passos de Gabriel a fez se virar. Ele estava na porta, o olhar afiado como lâminas. Não espere mais do que posso oferecer. Sua voz era gelada, sem nenhuma hesitação. Eduarda sentiu algo se partir dentro dela. E o que você pode oferecer, Gabriel? Ela desafiou, cruzando os braços. Ele deu um passo à frente. Um casamento sem toques. As palavras foram um golpe. Eduarda sentiu a garganta fechar. Por quê? O que ele escondia? Mas antes que pudesse perguntar, ele se virou e saiu do quarto, deixando-a sozinha. Deixando para trás uma esposa que ele não queria tocar. Eduarda passou a noite inteira acordada. As palavras de Gabriel ecoavam na sua mente. Um casamento sem toques. Mas ela não aceitaria isso. Se ele não a queria ali, então ela iria embora. Na manhã seguinte, ela tomou sua decisão. Foi até o escritório dele. Abriu a porta sem bater. Gabriel estava atrás da mesa, olhando relatórios, impecável em sua camisa branca dobrada nos antebraços. Mas quando seus olhos encontraram os dela, algo brilhou ali. O que você quer? Ela respirou fundo. Eu vou embora. O silêncio caiu entre eles. Mas não era o silêncio frio de antes. Era um silêncio carregado. Gabriel largou a caneta lentamente. Seus olhos cinzentos escureceram. E então, ele se levantou. E pela primeira vez, Eduarda viu um homem diferente diante dela. Um homem que estava prestes a quebrar suas próprias regras. Gabriel vai mesmo deixá-la ir? Ou algo dentro dele despertou no momento em que percebeu que poderia perdê-la? Comente abaixo. O silêncio entre Gabriel e Eduarda era como uma bomba prestes a explodir. Ele a encarava, os olhos cinzentos mais sombrios do que nunca. Era um olhar de controle absoluto. Mas também de algo mais. Algo que ele não queria admitir. Eduarda manteve o queixo erguido. Ela não permitiria que ele a tratasse como uma qualquer. Eu vou embora. A voz dela foi firme. Gabriel arqueou uma sobrancelha, descrente. Você acha que pode simplesmente sair? Ela cruzou os braços. Eu não sou prisioneira. Se esse casamento não existe para você, então não existe para mim. O ar no escritório se tornou denso. Cada palavra dela parecia um desafio direto à resistência de Gabriel. Ele não disse nada por alguns segundos. Apenas deslizou a língua lentamente pelos lábios, como se estivesse calculando sua próxima jogada. Então vá. Eduarda sentiu um aperto no peito, mas não recuou. Virou-se e caminhou até a porta. Mas antes que pudesse abrir, algo aconteceu. O som de uma cadeira sendo arrastada bruscamente contra o chão. Passos pesados. E então, um toque. Forte. Dominante. Gabriel segurou seu braço. O primeiro toque dele desde que se casaram. O choque percorreu seu corpo como eletricidade. Ele não queria tocá-la. Mas agora, não conseguia se conter. Você não faz ideia do que está despertando em mim. As palavras de Gabriel foram um sussurro baixo, carregado de algo sombrio. Eduarda arregalou os olhos. Seu corpo ficou paralisado, os dedos dele queimando contra sua pele. Ele nunca tocava ninguém. Mas, de alguma forma, ele a tocava agora. Me solta. A voz dela saiu quase sem força. Mas ele não soltou. Você quer mesmo ir embora, Eduarda?
A forma como ele pronunciou seu nome fez algo se remexer dentro dela. Sim. Gabriel sorriu de lado. Mentirosa. O coração dela disparou. Mentirosa? Como ele ousava? Ela abriu a boca para rebater, mas ele a puxou para mais perto. O calor dele preenchia cada centímetro de espaço entre os dois. E, pela primeira vez, ela viu algo perigoso em seu olhar. Desejo. Fome. Uma urgência reprimida por tempo demais. Eduarda sentiu a respiração falhar. Se você quer ir embora, a voz dele era rouca. Então por que está tremendo? Ela quis negar. Quis dizer que não sentia nada. Mas seria uma mentira. Porque agora, ela sabia a verdade. Gabriel queria resistir a ela. Mas não conseguia mais. O jantar daquela noite foi tenso. A mesa na mansão era enorme, mas parecia pequena diante do olhar que Gabriel lançava para ela. Eduarda sentia a pele queimando. Cada movimento, cada garfada, cada deslizar de olhos de Gabriel fazia seu corpo se acender de uma maneira perigosa. Mas ele não dizia nada. Ele estava lutando contra algo dentro dele. E Eduarda sabia que era contra o desejo que crescia entre os dois. Depois do jantar, ela subiu para o quarto. Sozinha. Mas algo estava diferente naquela noite. A porta do quarto de Gabriel, que sempre ficava fechada, estava entreaberta. E, sem pensar, ela se aproximou. Quando empurrou a porta, seus olhos se arregalaram. Gabriel estava ali. Sem camisa. O abajur do quarto lançava uma luz dourada sobre ele, destacando cada músculo perfeitamente esculpido. Ele estava sentado na poltrona, segurando um copo de uísque na mão. Mas seus olhos estavam fixos nela. O silêncio foi ensurdecedor. Eduarda tentou dizer algo. Mas então, Gabriel quebrou o silêncio primeiro. Não fuja, Eduarda. A respiração dela travou. Eu não estou fugindo. Ele se inclinou para a frente. Então entre. A voz dele era um convite, e uma ordem ao mesmo tempo. Ela sabia que deveria dizer não. Mas suas pernas se moveram sozinhas. Ela entrou. E quando a porta se fechou atrás dela, ela soube que nada mais seria como antes. Gabriel a observava como um predador. Ela sentiu cada gota de ar nos pulmões. Cada batida do coração. Cada músculo do corpo dele tenso, carregado de uma força que ele segurava com dificuldade. Você ainda quer ir embora? Ele perguntou. Ela sabia que deveria dizer sim. Mas não conseguiu. Em vez disso, ela foi honesta. Não. Os olhos dele escureceram. E então? Ele finalmente cedeu. Ele levantou-se, seu corpo imponente se movendo devagar, com controle absoluto. A cada passo que ele dava em sua direção, Eduarda sentia seu coração acelerar. Até que ele parou bem na sua frente. Tão perto que ela podia sentir seu calor. Tão perto que conseguia ouvir sua respiração. Ele ergueu a mão e, devagar, trouxe os dedos até seu rosto. Era a primeira vez que Gabriel a tocava de verdade. Os olhos dele pareciam em chamas. Você despertou algo em mim, Eduarda. Algo que eu passei a vida inteira tentando conter. O ar ficou pesado. O coração dela bateu forte. E agora, eu não consigo mais segurar. E foi então que ele a beijou. Gabriel finalmente se rendeu ao desejo. Mas será que ele vai continuar fugindo depois dessa noite? Eduarda sentiu o corpo inteiro enrijecer quando Gabriel a puxou com força, seu olhar carregado de algo que ela nunca havia visto antes. Aquele homem, sempre frio, inalcançável, sempre impenetrável, agora a segurava como se não pudesse deixá-la ir. Como se precisasse dela mais do que precisava do próprio ar. Os olhos dele, cinzentos e intensos, queimavam sobre os dela. O silêncio entre os dois era ensurdecedor, mas dentro de Eduarda, tudo gritava. Seu coração martelava dentro do peito, suas pernas estavam fracas,
e a respiração saía entrecortada. Você não faz ideia do que despertou em mim, Gabriel sussurrou, sua voz baixa e rouca, carregada de algo sombrio. Aquelas palavras fizeram sua espinha arrepiar. Nunca ninguém falava com ela assim. Nunca um homem a olhou daquela maneira. Era como se estivesse diante de um animal prestes a perder o controle, um predador que havia segurado sua fome por tempo demais. O aperto dele em seu braço era firme, possessivo, mas não machucava. Pelo contrário, a eletricidade do contato queimava sua pele, um calor que se espalhava por seu corpo e a fazia esquecer da razão. Eduarda tentou se afastar, mas ele a puxou ainda mais para perto. O ar entre os dois era carregado, pesado, como se algo estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Me solta, ela disse, mas sua voz falhou. Diga olhando nos meus olhos que você quer ir embora, Gabriel desafiou. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Porque não queria. E, naquele instante, percebeu que Gabriel sabia disso. Os olhos dele escureceram ainda mais, seu maxilar estava travado, como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. Sua respiração era pesada, os músculos de seu corpo estavam tensos, e então, sem aviso, ele a soltou. Eduarda cambaleou para trás, sentindo o impacto da falta do toque dele como um golpe. Gabriel virou de costas, passando a mão pelo rosto, como se estivesse tentando se recompor. Vai embora, então, ele disse, a voz carregada de frustração. Ela não se moveu. Seu peito subia e descia rapidamente, o coração batia forte contra as costelas, mas suas pernas estavam fincadas no chão. Você quer que eu vá? Sua voz saiu mais firme do que esperava. Ele se virou, os olhos faiscando. Eu quero que você saia antes que eu faça algo que não posso desfazer. O silêncio caiu como um trovão entre os dois. Então era isso. O medo que ele carregava. A barreira que ele insistia em manter entre os dois estava prestes a ruir, e Gabriel sabia disso. Eduarda sentiu um arrepio percorrer seu corpo. E se eu não quiser ir? Ela desafiou. A respiração dele ficou ainda mais pesada. Os olhos de Gabriel se fixaram nos lábios dela, e, naquele momento, Eduarda soube que ele não conseguiria mais resistir. Ela viu quando sua decisão se desfez. Quando o homem frio, impenetrável e calculista cedeu ao desejo que vinha segurando há tanto tempo. E então, tudo desmoronou. Ele a segurou novamente, mas dessa vez, sem hesitação. Sem controle. Sem regras. Seus lábios tomaram os dela com uma força que fez suas pernas vacilarem. O beijo foi bruto, faminto, carregado de um desejo que ele tentou negar por tanto tempo, mas que agora o consumia completamente. Eduarda gemeu contra sua boca, suas mãos segurando os ombros dele para se manter de pé. Gabriel a pressionou contra a parede, seu corpo quente e rígido colado ao dela, como se quisesse marcar sua pele com seu próprio calor. As mãos dele deslizaram por sua cintura, seus dedos apertando sua pele como se quisesse gravar aquele momento em sua memória. Eduarda sentia seu coração batendo tão forte que parecia que iria explodir. Quando ele finalmente quebrou o beijo, os olhos de Gabriel estavam escuros, intensos, e sua respiração estava completamente descompassada. Isso não deveria ter acontecido, ele disse, mas sua voz não carregava arrependimento, e sim desespero. Eduarda sorriu levemente, ainda sem fôlego. Mas aconteceu. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando recuperar o controle que havia perdido. Eu não sei o que fazer com isso, ele admitiu. Ela ergueu a mão, tocando seu rosto com delicadeza. Então não pense. Gabriel abriu os olhos, e Eduarda viu ali a rendição. E então, ele a beijou de novo. Mas dessa vez, foi diferente. O desespero deu lugar à necessidade, a brutalidade deu espaço para algo mais profundo, mais intenso. Suas mãos deslizaram pelo corpo dela, queimando cada centímetro de pele que tocavam, enquanto o desejo crescia entre os dois como um incêndio. Ele a carregou nos braços sem esforço, os lábios ainda nos dela, e a levou até a cama.
Eduarda sentiu seu corpo inteiro estremecer quando ele a colocou sobre os lençóis macios, seus olhos a devorando. Gabriel parecia um homem que havia passado a vida inteira fugindo da fome, e, agora que finalmente se permitia sentir, não conseguia mais parar. Ele deslizou os dedos pelo rosto dela, depois pela linha do pescoço, e então pelo braço, como se quisesse memorizar sua pele. Eu passei a vida toda fugindo disso, ele confessou, sua voz baixa. Eduarda segurou seu rosto, forçando-o a olhá-la nos olhos. E agora? Ele deslizou a mão por sua cintura, puxando-a mais para perto. Agora eu quero mais. E naquela noite, Gabriel a tomou completamente. O homem que passou anos sem tocar ninguém, que fugia do desejo como se fosse uma maldição, agora estava completamente entregue a ela. E, enquanto seus corpos se moviam juntos, enquanto ele sussurrava seu nome entre beijos e toques, Eduarda soube que algo havia mudado. Porque Gabriel não era mais o mesmo. E depois daquela noite, ele nunca mais seria. O amanhecer trouxe consigo uma luz suave que penetrava pelas cortinas do quarto, mas nada parecia capaz de dissipar a tensão que pairava no ar. Gabriel abriu os olhos devagar, sentindo o peso do que havia feito na noite anterior. Durante anos, evitou qualquer tipo de contato físico, construiu barreiras intransponíveis ao redor de si, mas, em um instante, todas haviam ruído. Eduarda estava ali, dormindo ao seu lado, o corpo ainda moldado ao dele. Pela primeira vez, ele se permitiu tocá-la, desejá-la, tê-la completamente. O desejo reprimido explodiu e, agora, ele não sabia o que fazer com as consequências. Virou-se na cama, observando-a. Os cabelos estavam bagunçados, a respiração leve e estável, o rosto sereno. Parecia tranquila, alheia ao turbilhão que ele sentia dentro de si. Gabriel sentiu um aperto no peito. Como ele poderia voltar ao que era antes? Como poderia ignorar o que havia acontecido entre eles? Seu instinto gritava para fugir, para retomar o controle, mas, ao mesmo tempo, a ideia de se afastar dela causava um desconforto profundo. Eduarda se moveu levemente, abrindo os olhos devagar. Por um instante, o silêncio entre eles foi pesado, carregado de algo que nenhum dos dois queria nomear. Mas, ao contrário do que ele esperava, ela não pareceu insegura ou arrependida. Pelo contrário. Você vai fugir agora? A voz dela saiu suave, mas havia um tom de desafio por trás da pergunta. Gabriel estreitou os olhos. Eu nunca fujo. Ela sorriu, um sorriso pequeno, como se não acreditasse. Ele se sentou na cama, passando as mãos pelo rosto, sentindo a necessidade de colocar distância entre eles, mas Eduarda não permitiu. Ela se aproximou devagar, os dedos deslizando pelo lençol até tocarem a pele quente de seu braço. Gabriel endureceu, sentindo cada ponto onde ela o tocava como uma corrente elétrica. Não precisa se afastar. Você já me teve, Gabriel. Fingir que nada aconteceu não vai mudar isso. Ele se virou para encará-la. Os olhos castanhos dela estavam fixos nos dele, intensos, determinados. Gabriel sentiu a respiração travar. Nunca ninguém o olhou daquela maneira. Sempre foi temido, respeitado, mas nunca desejado assim. Ele sabia que precisava dizer algo, precisava definir o que viria a seguir, mas as palavras simplesmente não saíam. Eduarda se moveu, ficando de joelhos na cama, se aproximando ainda mais. O cheiro dela o envolveu, a pele quente e macia tão perto que Gabriel sentiu os músculos do corpo se retesarem. Ela ergueu uma das mãos e tocou seu rosto, os dedos deslizando pela barba cerrada. Fala comigo. Gabriel fechou os olhos por um segundo, absorvendo o toque, sentindo a resistência que ainda tentava manter desmoronar completamente. Quando voltou a encará-la, viu algo que o desarmou por completo. Eduarda não queria apenas provocá-lo. Ela queria compreendê-lo. Eu não sei o que fazer com isso, ele finalmente admitiu, a voz mais baixa do que pretendia. Ela sorriu de leve, os olhos brilhando. Então não faça nada. Apenas sinta. Gabriel nunca seguiu conselhos, mas naquele momento, ele decidiu quebrar mais uma de suas próprias regras. Ele a puxou para si,
a boca tomando a dela com a mesma intensidade da noite anterior. Sentiu Eduarda se entregar ao beijo, o corpo moldando-se ao dele, as mãos deslizando por suas costas. O desejo retornou como um fogo incontrolável, consumindo-os de dentro para fora. Dessa vez, ele não hesitou. Não segurou nada. O toque de Eduarda era diferente de qualquer coisa que já sentiu antes, e pela primeira vez, não se importou com as consequências. Ela o queria, o aceitava, e isso era o suficiente para que ele se permitisse continuar. Gabriel a guiou de volta para a cama, o corpo cobrindo dela, os lábios explorando cada centímetro de sua pele. Os gemidos baixos que escapavam dos lábios dela só o incitavam ainda mais. Nunca quis ninguém como a queria naquele momento. Nunca se permitiu sentir nada parecido. E agora, não sabia se conseguiria parar. Eduarda arqueou o corpo contra ele, a respiração entrecortada. Gabriel sabia que estava perdendo o controle, mas, pela primeira vez, isso não o assustou. Ele a queria por completo, sem barreiras, sem limitações. Eu nunca quis nada tanto na minha vida, ele murmurou contra o pescoço dela. Eduarda entrelaçou os dedos nos cabelos dele, puxando-o para mais perto. Então pare de lutar contra isso. Ele parou por um segundo, observando-a, sentindo uma emoção que não sabia nomear crescer dentro dele. Então, sem mais resistência, ele finalmente se entregou completamente. Naquela noite, Gabriel quebrou todas as suas regras. Não apenas permitiu ser tocado, mas desejou isso mais do que qualquer outra coisa. Ele não sabia como seria o dia seguinte, não sabia se conseguiria manter esse novo homem que se tornava, mas, por enquanto, nada disso importava. O que importava era que, pela primeira vez, ele estava vivendo algo real. E não estava pronto para abrir mão disso. A manhã chegou lenta, mas não trouxe consigo o silêncio confortável de noites comuns. O quarto estava mergulhado em uma penumbra dourada, os primeiros raios de sol filtrando-se pelas cortinas grossas, projetando sombras suaves pelo espaço. Eduarda acordou sentindo o calor do corpo de Gabriel ainda próximo ao seu, sua respiração leve e constante marcando o ritmo do amanhecer. Seu peito subia e descia devagar, o braço pesado sobre a cintura dela, um gesto que parecia natural e, ao mesmo tempo, impensável para o homem que nunca permitia toques. Gabriel estava profundamente adormecido, e pela primeira vez desde que o conhecera, ele parecia vulnerável. Eduarda se permitiu observá-lo por alguns instantes, memorizando os traços dele, a forma como sua expressão dura parecia suavizar no sono. Nunca pensou que um dia o veria assim. Nunca imaginou que ele se entregaria completamente. Mas agora, a questão era, o que aconteceria depois? Ela sabia que Gabriel era um homem de controle absoluto, e ceder ao desejo na noite anterior poderia ser algo difícil para ele aceitar. O que eles compartilharam foi intenso, ardente, algo que Eduarda nunca experimentou antes. Mas ela temia que, ao acordar, ele recuasse, que voltasse a ser aquele homem frio e inatingível. Antes que pudesse continuar seus devaneios, sentiu o corpo ao seu lado se mover. Gabriel soltou um suspiro baixo, e, então, lentamente, seus olhos cinzentos se abriram. Por um instante, ele apenas a olhou, o olhar nublado pelo sono, mas, conforme a consciência voltava, uma sombra cruzou suas feições. Ele percebeu o que aconteceu. O ar no quarto ficou pesado. Gabriel permaneceu imóvel, sua expressão séria, como se estivesse processando tudo. Eduarda sentiu um aperto no peito. Ela o conhecia o suficiente para saber que sua mente estava trabalhando rápido, avaliando, analisando, tentando encontrar uma maneira de manter o controle sobre a situação. Você vai se arrepender? Eduarda quebrou o silêncio, sua voz baixa, mas firme. Gabriel piscou devagar, como se sua mente estivesse longe dali. Não. A resposta dela deveria tê-la aliviado, mas a forma como ele disse fez algo dentro dela se contrair. Não havia emoção na voz dele, nenhuma pista do que estava sentindo. Ele deslizou a mão para longe da cintura dela e se sentou na cama, os músculos das costas se contraindo, os dedos correndo pelos cabelos como se estivesse tentando organizar seus próprios pensamentos. Eduarda se ergueu também,
puxando o lençol para cobrir o corpo. O que você está pensando? Gabriel soltou um suspiro profundo, ainda sem olhar para ela. Que isso nunca deveria ter acontecido. As palavras foram um golpe seco. O peito dela apertou, mas ela não desviou o olhar. Por que você sempre foge do que sente? Ele finalmente se virou para encará-la. Seu olhar era intenso, mas havia algo ali, algo que parecia mais confusão do que frieza. Porque sentimentos tornam as pessoas vulneráveis. Ela engoliu em seco. E o que aconteceu ontem à noite? Isso não significou nada para você? Gabriel segurou o olhar dela por longos segundos. Significou mais do que deveria. A confissão veio em um tom tão baixo que Eduarda quase não ouviu. Mas ouviu. E aquilo foi suficiente para que algo dentro dela se reacendesse. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, ela se inclinou para a frente e deslizou os dedos por sua mandíbula, forçando-o a olhar para ela. Então pare de fugir. Gabriel ficou imóvel. O olhar dele oscilava entre os olhos dela e sua boca. Eduarda. Ela ignorou a hesitação na voz dele e o beijou. No começo, ele resistiu. Mas então, como se toda aquela luta interna fosse inútil, Gabriel cedeu. O beijo foi profundo, faminto, como se ele estivesse tentando compensar todos os anos em que negou a si mesmo o prazer. Ele segurou a cintura dela com força, puxando-a para cima dele, fazendo-a sentar em seu colo. Eduardo arfou contra os lábios dele. A maneira como ele a segurava, como se não pudesse mais soltá-la, fez algo dentro dela vibrar. Gabriel deslizou as mãos por suas costas, suas unhas cravando levemente a pele enquanto seu beijo se tornava mais intenso. Eu não devia estar fazendo isso, ele murmurou contra sua boca, mas não parou. Eduarda entrelaçou os dedos no cabelo dele e sorriu contra os lábios dele. Mas está. Ele fechou os olhos e suspirou. E eu não consigo mais parar. Dessa vez, não houve hesitação. Gabriel a puxou para mais perto, seus lábios explorando sua pele, sua respiração acelerada enquanto a tomava de novo, sem reservas, sem barreiras. Eduarda percebeu que, naquele momento, algo havia mudado dentro dele. Gabriel não estava apenas a querendo. Ele a estava deixando entrar. E isso era ainda mais perigoso do que qualquer desejo que pudesse sentir. Horas depois, quando finalmente saíram do quarto, Gabriel estava diferente. Mais silencioso, mais atento. Ela o observou enquanto ele passava as mãos pelos cabelos, caminhando até a varanda. Você vai continuar fugindo de mim? Ele virou-se para encará-la. Eu não estou fugindo. Ela cruzou os braços. Você diz isso, mas sua expressão me diz outra coisa. Gabriel apertou os olhos e depois respirou fundo. Eu não sei como lidar com isso, Eduarda. Ela se aproximou devagar. Você não precisa saber. Só precisa sentir. Ele a olhou por longos segundos antes de deslizar a mão por seu rosto. Eu já estou sentindo. E isso me assusta. Eduarda segurou a mão dele. Eu não vou a lugar nenhum, Gabriel. Ele suspirou, como se estivesse se rendendo. Então me ajuda a não me perder nisso. Ela sorriu suavemente. Só se você prometer que não vai tentar me afastar de novo. Gabriel não disse nada. Apenas a puxou para mais perto, beijando-a com a mesma intensidade da noite anterior. E foi ali que Eduarda soube. Ele estava perdido nela. E não havia mais volta. O dia parecia seguir seu curso normal, mas dentro de Gabriel, nada mais estava no lugar. Ele passou a manhã no escritório, tentando focar nos relatórios e reuniões, tentando se afundar no trabalho como sempre fez. Mas era impossível. Cada página que lia, cada palavra que seus sócios diziam, sua mente o traía, voltando para Eduarda. Ele ainda sentia o gosto dela nos lábios, a textura da pele dela em suas mãos, o cheiro impregnado em seu corpo. Tudo o que sempre evitou, tudo contra o que lutou a vida inteira, agora estava enraizado dentro dele de um jeito irreversível. Ele não conseguia mais pará-la.
Eduarda era um veneno que ele tomou sem perceber. E agora, mesmo que quisesse, não conseguia se curar. Quando voltou para casa naquela noite, o silêncio na mansão parecia diferente. Não era a mesma solidão de antes. Era a ausência dela. E isso o incomodou. Ele subiu as escadas com passos firmes, mas hesitou antes de entrar no quarto. Por algum motivo, temia o que encontraria. Ou pior, o que não encontraria. Quando abriu a porta, encontrou Eduarda parada diante do espelho, vestindo um robe de seda fino, os cabelos soltos caindo em ondas sobre os ombros. Ela parecia saber que ele estava ali, mas não olhou para ele. Isso o incomodou ainda mais. Ela não correu até ele, não tentou conversar. Apenas permaneceu ali, intocável. E pela primeira vez, Gabriel soube o que era sentir medo. Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Você não me esperou. Eduarda continuou encarando o próprio reflexo, seu olhar impassível. Você precisava de espaço, não é? Eu só respeitei isso. Gabriel trincou o maxilar. Eu nunca disse isso. Ela virou-se lentamente. Não precisou. Eu conheço esse padrão, Gabriel. Você se permite sentir por um momento, mas depois precisa correr para longe. Ele não gostou do que ouviu. Não foi isso que aconteceu. Eduarda riu, mas não havia humor em seu riso. Não? Então o que foi? Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu precisava organizar meus pensamentos. Pensamentos? Ela arqueou uma sobrancelha. E encontrou alguma resposta? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Eduarda suspirou e caminhou até ele. Gabriel não se moveu, apenas observou cada passo dela, seu coração martelando dentro do peito. Ela parou a poucos centímetros dele, ergueu a mão e tocou seu rosto. O que você tem tanto medo de sentir? Ele segurou o pulso dela antes que se afastasse. Eu não tenho medo. Tem. Ela apertou os olhos. E está mentindo para si mesmo. Gabriel não podia suportar aquilo. Ele a puxou para perto, sua boca encontrando a dela com brutalidade, com desespero. O beijo foi intenso, faminto, um aviso e uma entrega ao mesmo tempo. Ele não podia fugir dela. E sabia disso agora. Eduarda gemeu contra seus lábios, e aquele som fez algo dentro dele explodir. Ele a pressionou contra a parede, sua mão deslizando por sua cintura, os dedos segurando-a com força, como se ela fosse escapar se ele não a segurasse o suficiente. Mas Eduarda não queria fugir. Ela passou os braços ao redor do pescoço dele, puxando-o para ainda mais perto. Se você não tem medo, sussurrou contra sua boca. Então prove. Gabriel perdeu qualquer resquício de controle. Ele a pegou nos braços e a carregou até a cama, os olhos cravados nos dela, como se estivesse gravando cada detalhe daquele momento. Seu corpo ardia. Sua mente estava entorpecida. E quando a deitou nos lençóis, soube que nunca mais seria o mesmo. Aquela noite foi diferente de todas as outras. Antes, quando finalmente cedeu, ainda havia algo dentro dele que resistia. Alguma parte que tentava segurar o que sentia, como se ainda fosse possível retomar o controle. Mas agora, não havia mais controle. Ele a beijou com fervor, seu toque era um mapa, traçando caminhos que ele queria percorrer uma e outra vez. Cada curva do corpo dela, cada pequeno suspiro que ela soltava, tudo era um convite para continuar. Gabriel nunca foi um homem de se entregar. Mas ali, ele era completamente dela. E ele não queria voltar atrás. Horas depois, quando o corpo de Eduarda finalmente relaxou contra o seu, ele não se afastou. Não se virou. Não fugiu. Ela estava deitada sobre seu peito, os dedos desenhando padrões invisíveis em sua pele. Gabriel sentia a respiração dela contra sua pele, seu calor ainda o aquecendo. Ele deslizou os dedos pelo cabelo dela. O que você fez comigo, Eduarda? Ela ergueu a cabeça e sorriu levemente. O mesmo que você fez comigo.
Ele a observou em silêncio, seu peito pesado, sua mente tomada por algo novo. Algo perigoso. Algo que ele nunca achou que sentiria. Eu não quero mais parar, ele confessou. O sorriso dela aumentou. Então não pare. Gabriel puxou-a para um beijo, lento, profundo, um beijo de aceitação. E naquele momento, soube que estava completamente perdido. Mas, pela primeira vez, não queria ser salvo. A noite ainda era densa quando Gabriel abriu os olhos. O quarto estava silencioso, a única iluminação sendo o brilho suave da lua entrando pelas janelas amplas. Seu corpo estava quente, e Eduarda ainda dormia ao seu lado, a cabeça repousando em seu peito, os fios de cabelo espalhados sobre sua pele. Ele sentiu seu cheiro suave, um perfume adocicado misturado com o aroma natural dela. Ele nunca dormiu com uma mulher assim antes. Nunca permitiu que alguém ficasse tão perto por tanto tempo. Mas com Eduarda, tudo era diferente. Gabriel passou a mão lentamente pelas costas dela, sentindo a suavidade de sua pele, os pequenos suspiros que ela soltava em resposta ao toque. Uma parte dele queria permanecer ali para sempre. A outra, não sabia lidar com o que estava acontecendo. Ele fechou os olhos, tentando ignorar o turbilhão de emoções que crescia dentro dele. O problema era que não havia mais para onde fugir. O sol já brilhava no céu quando Eduarda finalmente acordou. O calor do corpo de Gabriel ainda estava presente ao seu lado, e ela sorriu antes mesmo de abrir os olhos. Nunca havia se sentido tão confortável, tão plena. Mas quando ela se virou para olhar para ele, encontrou o espaço vazio. Seu peito se apertou. Será que ele havia fugido de novo? Ela sentou-se na cama, puxando o lençol contra o corpo, tentando controlar a decepção. Mas então, ouviu um barulho na varanda. Eduarda se levantou e caminhou até a porta de vidro. Lá fora, Gabriel estava encostado na grade de ferro, vestindo apenas uma calça de moletom preta, uma xícara de café na mão, os olhos fixos no horizonte. Por um momento, ela apenas o observou. Ele parecia perdido. Você acordou cedo, ela disse, cruzando os braços. Gabriel se virou para encará-la. Seus olhos estavam mais intensos do que nunca, e Eduarda soube naquele instante que ele não havia dormido muito. Eu precisava pensar. Ela arqueou uma sobrancelha. E conseguiu. Ele soltou um suspiro longo, passando a mão pelos cabelos. Eu nunca senti isso antes, Eduarda. Ela engoliu em seco, seu coração acelerando. E o que você sente? Gabriel a olhou por longos segundos antes de responder. Eu estou viciado em você. As palavras atingiram Eduarda como um choque. Ela se aproximou devagar, parando ao lado dele, observando a maneira como seus dedos seguravam a xícara com força. Isso te assusta? Gabriel virou-se para ela, seus olhos ardendo em um desejo silencioso. Você não faz ideia do quanto. Ela sorriu suavemente. E o que você pretende fazer sobre isso? Ele colocou a xícara sobre a mesa de ferro e deslizou as mãos pela cintura dela, puxando-a para mais perto. Eu pretendo continuar. O coração de Eduarda disparou. Gabriel a puxou para um beijo intenso, carregado de tudo o que ele estava sentindo e não conseguia colocar em palavras. Dessa vez, não havia hesitação, não havia controle, não havia barreiras. Ele estava se entregando completamente. E Eduarda sentiu isso em cada toque, em cada suspiro, em cada segundo que ele manteve seus corpos colados. As horas passaram como um borrão. Eles não saíram do quarto. Gabriel não conseguia ficar longe dela. Toda vez que tentava se afastar, toda vez que seu lado racional gritava que precisava de espaço, o corpo traía, e ele a puxava para si novamente. Os lençóis estavam bagunçados, o ar ainda pesado com a presença deles. Gabriel observava Eduarda dormindo ao seu lado, e pela primeira vez, não queria estar em nenhum outro lugar. Ele tocou o rosto dela, seu polegar deslizando pelo contorno de sua boca. Ela era tudo o que ele nunca soube que precisava. E agora, não conseguia mais parar. Eduarda abriu os olhos lentamente e sorriu ao vê-lo ali.
O que foi? Ele suspirou. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Ela riu suavemente e se inclinou para beijá-lo. Está se apaixonando por mim, Gabriel. Ele fechou os olhos, sentindo o impacto daquelas palavras. Ele sabia que era verdade. Mas admitir isso em voz alta ainda parecia impossível. No final da tarde, Gabriel chamou Eduarda para sair. Ela o olhou desconfiada. Para onde vamos? Ele pegou a mão dela e entrelaçou seus dedos. Você vai ver. O carro os levou até um pequeno restaurante à beira-mar, afastado do centro da cidade. Era um lugar discreto, tranquilo, exatamente como Gabriel gostava. Eles jantaram sob o brilho suave das luzes penduradas pelo terraço, o som das ondas quebrando na areia ao fundo. Eduarda observava Gabriel atentamente. Você está diferente. Ele arqueou uma sobrancelha. Diferente como? Mais leve. Gabriel riu suavemente e pegou a mão dela sobre a mesa. Talvez seja porque, pela primeira vez, eu não estou lutando contra o que eu quero. Eduarda sentiu seu peito se aquecer. E o que você quer? Ele segurou seu olhar por longos segundos antes de responder. Você. O coração dela deu um salto. Eduarda sorriu e apertou os dedos dele. Então pare de fugir de mim. Ele inclinou-se para a frente e a beijou. E naquele momento, Gabriel soube que já não havia mais volta. Ele era dela. E dessa vez, não havia medo suficiente que o fizesse recuar. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. A brisa do mar soprava suavemente, balançando as cortinas da varanda da mansão. Gabriel observava a paisagem, mas sua mente estava longe dali. Pela primeira vez na vida, ele não estava pensando em negócios, em contratos ou estratégias. Ele estava pensando em Eduarda. Virou-se e a encontrou sentada na cama, envolta nos lençóis bagunçados, seus cabelos levemente desalinhados e um sorriso preguiçoso nos lábios. Ele jamais imaginou que poderia desejar alguém dessa maneira, que poderia querer alguém tanto ao ponto de sentir que, sem essa pessoa, ele não seria mais o mesmo. Você está me observando de novo. A voz dela veio suave, mas carregada de algo provocador. Gabriel se aproximou devagar, como um predador estudando sua presa. Não consigo evitar. Ela riu e o puxou pela mão, fazendo com que ele caísse sobre a cama ao lado dela. E o que você está pensando? Ele passou os dedos pelo rosto dela, traçando o contorno de sua mandíbula até seus lábios. Estou pensando em como diabos eu fui me apaixonar por você. Eduarda piscou, surpresa, mas logo seu sorriso se alargou. Então finalmente admite? Gabriel prendeu a respiração. Durante semanas, lutou contra isso, tentou ignorar os sinais, tentou se convencer de que o que sentia por ela era apenas desejo. Mas agora, olhando para aquela mulher, a única mulher que conseguiu derrubar suas barreiras, percebeu que não havia mais como fugir. Ele a puxou para um beijo lento, profundo, um beijo carregado de significados que ele não precisava dizer em voz alta. Eduarda se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Eu também amo você, Gabriel. As palavras entraram em seu peito como um soco, mas ao invés de medo, tudo o que ele sentiu foi alívio. Ela o amava. E ele a amava. Pela primeira vez na vida, ele não tinha medo disso. No dia seguinte, Gabriel preparou uma surpresa. Ele levou Eduarda para um lugar especial, um refúgio particular que ninguém mais conhecia. Um pequeno bangalô à beira de um penhasco, com vista para o oceano. O vento fresco fazia os cabelos dela dançarem, e o brilho do pôr do sol refletia em seus olhos. Ela olhou ao redor, impressionada. Esse lugar é lindo. Gabriel segurou a mão dela e a guiou até a beirada do penhasco. Eu venho aqui quando preciso pensar. Quando o mundo fica barulhento demais. Ela apertou os dedos dele. E por que me trouxe aqui? Gabriel virou-se de frente para ela e segurou seu rosto entre as mãos. Porque eu quero que esse lugar também seja seu. Eduarda franziu a testa, confusa,
Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Gabriel soltou um longo suspiro e abaixou-se sobre um joelho. Os olhos dela se arregalaram. O coração de Eduarda parou por um segundo. Gabriel pegou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel de diamantes. Eu não sou um homem perfeito. Passei a vida inteira fugindo do que estou sentindo agora. Mas você me ensinou que não posso controlar tudo. Que algumas coisas, como o amor, simplesmente acontecem. E eu não quero lutar contra isso nunca mais. Ela cobriu a boca com as mãos, a emoção transbordando em seus olhos. Gabriel. Ele continuou, sua voz mais firme. Eu quero você na minha vida para sempre. Quero acordar ao seu lado todos os dias, quero discutir com você por coisas idiotas e depois te beijar até que esqueça o motivo da briga. Quero te amar do jeito certo. Ele segurou a mão dela com firmeza. Casa comigo? Eduarda sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Nunca imaginou que aquele homem, o homem que nunca se deixava tocar, um dia estaria ali, de joelhos, vulnerável, se entregando completamente a ela. E nunca teve tanta certeza de algo em sua vida. Sim, Gabriel. 1000 vezes sim. Ele sorriu, um sorriso raro e verdadeiro. Colocou o anel no dedo dela e se levantou, puxando-a para um beijo profundo, selando ali a promessa de que nunca mais a deixaria partir. O vento soprou forte ao redor deles, como se o universo comemorasse aquele momento. E naquele instante, Eduarda soube que finalmente encontrou seu lar. Nos braços de Gabriel. Para sempre.